alunos! Como vocês já sabem, eu sou a professora Jenny Marques, professora de Ciências do Ensino Fundamental, e vamos para mais uma aula de Ciências. E para o nosso momento de reflexão, eu trouxe a seguinte frase para vocês: quem deseja saber o que vai colher amanhã, basta observar o que está semeando hoje. E aí, queridas, o que você está semeando hoje? São coisas boas? Eu espero que sim. É esforço? Eu espero que sim. Tenha certeza que você vai colher o sucesso mais à frente. Olá, meus queridos alunos. Vamos dar então continuidade aos nossos estudos. Como vocês sabem, nós estamos hoje finalizando a nossa unidade 2 com o título Estrutura da Matéria. Então vamos lá, pegue seu livro didático, abra na página 59 e vamos dar continuidade à nossa aula. Bom, na última aula nós estávamos falando um pouquinho, sobre os elementos químicos e a sua representatividade. Bom, hoje na nossa aula nós vamos finalizar a nossa unidade falando um pouquinho sobre um breve histórico sobre a classificação desses elementos químicos. Então, conforme o estudo foi avançando dos elementos químicos, os pesquisadores eles viram, a necessidade de se criar métodos, de se desenvolver métodos para achar uma maneira para classificar melhor esses elementos químicos. Então, na busca por métodos de organização, surgiram muitas propostas de vários pesquisadores, Tanto que hoje, na nossa aula, nós vamos ver alguns métodos de organização dos elementos químicos que foram feitos por alguns pesquisadores, E aí, métodos esses que foram a tríade de Dobereiner, que foi um método de se organizar os elementos químicos. Outro método foi o parafuso de telúrico, de Champ-Courtois. Outro método também foi a lei das oitavas, de Newlands. E a tabela periódica de Mendeleev e de Mayer, certo? Então, nós vamos começar a fazer esse breve histórico sobre esses métodos de organizações que surgiram para tentar organizar, ou seja, para tentar classificar os elementos químicos. O primeiro deles foi a tríade de Dobereiner. Então, no século XIX, um químico, pesquisador alemão chamado de John Wolfgang Dobereiner, que viveu de 1780 a 1849, ele teve a ideia de agrupar elementos químicos em pequenos grupos de 3 elementos químicos, e por isso que recebeu esse nome de tríade. Os elementos químicos que compunham essa tríade, eles apresentavam propriedades semelhantes e estavam dispostos em ordem crescente de massa. Desse modo, o elemento central apresentava a massa aproximadamente igual à média aritmética das massas do primeiro elemento químico e do último elemento químico da tríade. Então, aqui nós temos algumas tríades que representam a forma como Dobereiner, na época do século XIX, no início do século XIX, ele tentou organizar os elementos químicos. Então, ele organizava esses elementos químicos em grupos de 3. Olha o nosso primeiro exemplo aqui. Eu tenho cloro, bromo e iodo. E aí ele classificava esses elementos químicos nessas tríades de forma que os elementos químicos, a massa dos elementos químicos ficava do menor para o maior, ou seja, de forma crescente. Então, olha essa tríade aqui: cromo, bromo e iodo. Essa era a forma como Dobereiner classificava, organizava os elementos químicos. E aí, nessa tríade de Dobereiner, ele relatava o quê? Que a massa do elemento químico do meio, a massa relativa desse elemento químico do meio, ele era o quê? Uma média tirada das massas do primeiro e do terceiro elemento químico, Então, esse elemento do meio aqui, a massa
relativa dele era uma média tirada do primeiro elemento químico com a do terceiro elemento químico. Tanto que se você for pegar uma calculadora e somar esse valor aqui por esse aqui e dividir por 2, você vai ver que vai haver uma média parecida no valor da massa atômica do brom. A mesma coisa nessa outra tríade aqui que a gente tem, do cálcio, do estrôncio e do bário, né? Então, era outra tríade que foi criada por Doberein na época, no início do século XIX, e com a mesma linhagem de organização, né? De massa crescente dos números da massa dos elementos químicos que faziam a composição da tríade, ou seja, a tríade vinha de 3. Outra forma de organização foi o parafuso telúrico de Champortois, né? Em 1862, o geólogo francês Alexandre-Émile Beguier de Chantois, que viveu de 1820 a 1866, propôs uma nova organização para os elementos químicos conhecidos até aquele momento. Dispostos em ordem crescente de massa atômica, ou seja, usando a mesma classificação de Doberein, os elementos eram apresentados em uma espiral semelhante a uma rosca de parafuso, de maneira que os elementos com propriedades semelhantes se posicionassem na mesma linha vertical. Então, o parafuso de telúrico de Champortois, né, era esse parafuso aqui, ó, tinha uma aparência, né, de um parafuso. Ele fez essa espiral como se fosse, né, uma rosca de parafuso, né, ou seja, ia circulando como se fosse mesmo uma rosca de parafuso. E aí ele colocou os elementos químicos aqui, organizados nessa rosca de parafuso, e ele classificou da mesma forma como Doberein, né, pegando o número de massa como referência para a organização. Então você vê aqui que o lítio, né, tem massa 7 e esse outro elemento químico tem massa 48, ou seja, conforme a espiral ia descendo, né, ia circulando e descendo, a massa do número dos elementos químicos ia aumentando. E aí ele fez um outro tipo de organização em que ele descreveu que o elemento químico que estivesse na mesma direção de linha vertical, ó, estou vendo aqui essas linhas? Então ele relatou que o mesmo elemento químico que estivesse aqui na linha vertical, eles possuíam propriedades semelhantes. E aí, esse modelo aqui, né, esse método de organização ficou chamado como parafuso de telúrico, né, por ter essa aparência dessa espiral em que Champortois, né, pegou o número de massa de forma crescente, do menor para o maior, para classificar os elementos químicos. E os que estavam na linha vertical, eles tinham propriedades semelhantes. Vamos agora, então, para outro método de organização dos elementos químicos, que foi a Lei das Oitavas de Newlands. Em 1863, o inglês John Alexander Reina Newlands reuniu 51 elementos químicos em grupos, né, que naquela época só havia sido descoberto em 1863 apenas 51 elementos químicos, ou seja, não tinha ainda esses 118 elementos químicos que nós temos hoje. E aí ele pegou esses 151 elementos químicos, distribuiu eles em grupos, numa sequência de ordem crescente de massa atômica, ou seja, Newlands seguiu a mesma linhagem de classificação, pegou o número de massa atômica, como Doberein e como Champortois, certo? Então, Newlands pegou esses 51 elementos químicos, dividiu em grupos, em sequência de ordem crescente de massa atômica, e em cada grupo ele colocou 8 elementos químicos e observou que as propriedades mudavam desses elementos químicos de forma gradual, característica semelhante à de uma nota
de notas musicais. Então, ele fez parecido, né, com um conjunto de notas musicais. Não sei se vocês sabem, o conjunto de notas musicais é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então, foi mais ou menos parecido com isso que ele fez. Então, ele separou esses 51 elementos químicos em grupos, cada grupo desse tinha 8 elementos químicos, e aí esses 8 elementos químicos, eles apresentavam propriedades, né, que se mudavam de forma gradual. E também pegou referência de massa atômica de forma crescente. Ou seja, quem estava aqui no começo, né, desse grupo de 8 elementos químicos era o que tinha a massa atômica menor, e o que estava lá por último é o que tinha a massa atômica maior. Isso foi o método de organização dos elementos químicos de Newlands, tá? Conhecido como a Lei das Oitavas de Newlands. Agora vamos para a tabela de Mendeleev e Meyer. Em 1869, o russo Dmitry Ivanovsky Mendeleev, que viveu de 1834 a 1907, apresentou para a comunidade científica uma proposta de organização dos elementos químicos. A princípio, organizava-os em ordem crescente de massa atômica e relacionava-os com suas propriedades, simultaneamente, de forma independente. O cientista alemão Julius Lothar Meyer também organizou os elementos químicos conforme as suas similaridades físico-químicas. Assim, com base nessas propostas de organização, determinaram a lei periódica, na qual revelava que as propriedades dos elementos químicos se repetiam em determinada sequência. Então, em 1869, Mendeleev, que foi um pesquisador que também criou uma proposta de organização dos elementos químicos, ele organizou os elementos químicos de forma crescente de massa atômica e procurava agrupar esses elementos químicos, né, juntar esses elementos químicos que se relacionavam com propriedades semelhantes. Aí depois, mais à frente, Meyer também organizou um método de organização dos elementos químicos, também baseado na mesma linhagem de pesquisa de Mendeleev. E aí, com base nessas duas propostas de Mendeleev e Meyer, eles criaram, né, uma organização determinada nessa lei periódica. Que lei é essa, professora? A lei que diz que o quê? Que os elementos químicos, eles têm propriedades que se repetem, né? Ou seja, os elementos químicos, eles repetiam uma determinada sequência. E aí, por apresentar essa propriedade de repetir determinadas sequências, eles criaram essa lei chamada de lei periódica, que é essa lei que diz que os elementos químicos, eles repetem sequências, né, de propriedades. Então, apesar de terem utilizado os mesmos critérios, foi Mendeleev quem levou os critérios da ordenação dos elementos químicos, pois, de forma ousada, acabou por prever as propriedades daqueles que ainda não haviam sido descobertos. Então, apesar dos dois terem utilizado métodos bem parecidos, Mendeleev que levou o crédito, né, de organizar os elementos químicos, pois foi ele que teve a primeira visão de ver que os elementos químicos, eles possuíam essa propriedade repetida, né? Os elementos químicos, eles apresentavam essa sequência repetida. Então, com isso, ele conseguiu prever a criação, né? Ele conseguiu descobrir novos elementos químicos que não haviam sido descobertos naquela época. Por isso que ele levou o crédito maior na descoberta da tabela. Então, com o auxílio do esboço da tabela, criada por Mendeleev, podemos observar que os elementos eram dispostos verticalmente, em ordem crescente de massa atômica. Assim, os elementos químicos com propriedades semelhantes eram colocados em colunas
e aqueles que não eram conhecidos apresentavam certa previsão em suas propriedades. Por quê? Por causa dessa lei periódica, em que os elementos químicos eles repetiam propriedades. Então, por esse motivo, Mendeleev deixava as lacunas da tabela vazia. Mais tarde, esses elementos desconhecidos foram oficialmente descobertos e foi comprovado que a lei periódica suposta por ele estava correta. As contribuições da tabela de Mendeleev foram eficientes para demonstrar a periodicidade das propriedades dos elementos. No entanto, ainda havia algumas falhas na organização que não eram bem compreendidas pela comunidade científica na época. Então, apesar de Mendeleev, ter descoberto essa sequência periódica, essa lei periódica e ter criado essa tabela, em que ele colocou os elementos químicos em colunas, classificando também por ordem crescente de número de massa atômica. Ele ainda deixou alguns espaços, como esse aqui, que eu estou apontando, em que ele preveu, que outros elementos químicos iam ser descobertos, porque eles apresentavam propriedades de sequências que se repetiam. Por isso que ele deixava espaço e mais tarde eles descobriram que ele estava correto mesmo, porque foram descobertos esses elementos químicos, mas que existiam ainda coisas, falhas, na organização dos elementos químicos e não eram compreendidas até aquela época que Mendeleev criou essa tabela. E aí, anos mais tarde, o inglês Henry Moseley percebeu que a característica dos átomos de um mesmo elemento químico não estava relacionada com a sua massa, mas sim com a sua carga nuclear, ou seja, com o número de prótons. A partir de então, a tabela periódica passou a ser organizada em ordem crescente de número atômico dos elementos químicos. Então, o modelo da tabela de Mendeleev ainda tinha essas falhas, e aí, mais à frente, Moseley, que foi um outro pesquisador que nós já estudamos sobre ele, com seus experimentos e auxiliando Rutherford, descobriu o quê? Que o que fazia um elemento químico, diferenciar de um outro não era o número de massa, mas sim o número de prótons, ou seja, a carga nuclear. E aí, a partir daí, foi construída uma nova tabela periódica em que os elementos químicos eles foram organizados através do número crescente de número atômico e não mais referente ao número de massa. Então, essa é a nossa tabela periódica atual. A nossa tabela periódica atual, que é essa que nós temos o nosso material de apoio, essa aqui, Com certeza vocês têm a tabela periódica de vocês atual, que é essa daqui, Então, na nossa tabela periódica atual, nós temos 112 elementos químicos descobertos, dispostos nessa tabela chamada de tabela periódica. Esses elementos químicos que estão dispostos aqui, eles são elementos químicos que estão classificados conforme o número atômico de forma crescente, ou seja, número atômico, o elemento químico que tem número atômico menor para o maior, E, à medida que novos elementos químicos são descobertos, a comunidade científica, representada pela União Internacional de Química Pura e Aplicada, a UPAC, se reúne para atribuir a eles um nome e um símbolo pelos quais serão reconhecidos de forma internacional, colocando sempre o nome do elemento químico no latim. Então, a UPAC ela tem essa função importante, de que todas as vezes que surge um novo elemento químico, tem que ser acrescentado à tabela periódica atual. Vamos então estudar agora a nossa tabela periódica atual. A professora vai colocar aqui a tabela periódica atual do nosso livro de atividade, para a gente acompanhar melhor. Então, na página 20, do nosso livro de atividade, eu tenho a nossa tabela periódica atual, que é essa que nós temos aí no nosso material de apoio. Se você quiser pegar a sua tabela periódica, aí para a gente aprender um pouco mais sobre ela, eu aconselho você a pegar e acompanhar. Então,
essa é a nossa tabela periódica atual, essa aqui. Então, vamos aprender, então, um pouco sobre a nossa tabela periódica. Você vai pegar a sua tabela periódica, né, que veio anexada. Acompanhe, então, para você entender. Então, o posicionamento de cada elemento químico é determinado por linhas horizontais, que são chamadas de período. Então, cada linha dessa aqui, ó, tá vendo que a professora está apontando aqui? Então, cada linha dessa é um período. Então, tem aqui período 1, período 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, cada linha dessa é um período. Tanto que você vê a numeração, ó, período, cada linha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E essas colunas aqui, ó, na vertical, coluna vertical, certo? Cada coluna dessa, ó, eu tenho grupos que antigamente era conhecido como famílias. Os períodos estão diretamente relacionados com o número de camadas, tá? Ou níveis de energia existentes ao redor do núcleo. Os elementos cálcio, por exemplo, tá vendo aqui o cálcio? Ele se encontra no quarto período, certo? Olha aqui, ó, quarto período, e apresenta 4 camadas eletrônicas. Então, cada período desse, cada linha dessa, corresponde a uma camada, né? Uma camada da eletrosfera. O período 1, camada K, período 2, camada L, período 3, camada M, período 4, camada N, e assim sucessivamente, até chegar na camada Q, que é a camada 7. Então, vamos pegar o exemplo aqui do cálcio. O cálcio, por exemplo, ele se encontra no período 4 e apresenta o quê? 4 camadas na sua distribuição eletrônica, que é a K, a L, a M e a N, certo? Há um total de 7 períodos. Em cada um deles corresponde a uma linha. Então, cada período desse corresponde a uma linha da tabela periódica. Na parte inferior da tabela, nessa parte aqui, que vocês estão vendo, há 2 séries de elementos químicos com número atômico de 57 a 71 e outro de 89, né, a 103. Essa série aqui de 57 a 71 pertence ao período 6, ó. Estão vendo aqui, ó, onde eu estou apontando? E essa sequência de 89 a 103 pertence aqui ao período 7, que é esse aqui que eu estou apontando. Essas 2 sequências aqui de elementos químicos, elas são respectivamente chamadas de lantanoides e de actinoides. Por que elas recebem esse nome, professora? Porque o primeiro elemento químico aqui da sequência é chamado de lantânio e o primeiro daqui da segunda de actínio. Por isso que recebe esse nome de lantanoides e de actinoides. Então, esse grupo de elementos químicos de número atômico 57 a 71 pertence aqui, a esse período 6, e essa sequência de 89 a 103 pertence aqui ao 7º período. Os grupos numerados de 1 a 18, tá vendo aqui, ó, de 1 a 18, de 1 até aqui, esse grupo, né, de 1 a 18, organiza os elementos com propriedades químicas semelhantes, devido ao fato de apresentarem em geral a mesma quantidade de elétrons na camada de valência, certo? Observe, então, que aqui, cada grupo desse tem um nome. Então, aqui eu tenho grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 18. Em que esse grupo 1, embaixo eu tenho 1A, 2A, aí dá para cá 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A ou grupo 0. E aqui eu tenho o grupo B, que é o 3B,
4B, 5B, 6B, 7B até 2B. Esses elementos aqui, de 3B até 2B, que é do grupo 3 ao 12, eles são elementos, são chamados de elementos de transição, certo? Já esses outros aqui, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A, eles são elementos chamados de elementos representativos. E esses aqui embaixo são chamados de elementos de transição externa. Esses aqui são elementos de transição interna e esses aqui embaixo são elementos de transição externa. Então, lá em 1980, os grupos eles eram também conhecidos por famílias e identificados por algarismos romanos, né? Tipo aqueles algarismos romanos mesmo, 1A, né? 2A, 2 tracinho A, 3 tracinho, 3 tracinhos A. Então hoje não é mais assim, é dessa forma como nós estamos vendo aí. O pessoal aqui do grupo 1, eles possuem um elétron na camada de valência e eles são chamados de alcalinos. O pessoal aqui do grupo 2, eles têm 2 elétrons na camada de valências e eles são chamados de alcalinos terrosos. O grupo 13, eles têm 3 elétrons na camada de valência, são chamados de grupo do bóron, e o 4, que é o 4A, o 14, eles têm 4 elétrons na camada de valência, são chamados grupo do carbono. O 15, eles têm 5 elétrons na camada de valência, é o grupo do nitrogênio. O grupo 16 tem 6 elétrons na camada de valência, são chamadas de calcogênios. O grupo 17, que tem 7 elétrons na camada de valência, são os halogênios. E o grupo 18, 8A, são chamados de gases nobres, que possuem 8 elétrons na sua camada de valência. Com exceção aqui do hélio, que o hélio só tem 2 elétrons na camada de valência. Isso aqui é exceção. Tá bom? Então, os elementos do grupo 1 e 2, né? E dos grupos 13 ao 18, eles são chamados de elementos químicos representativos. E do grupo B, né, que é de 3 a 12, eles são chamados de elementos químicos de transição. Então, para os elementos químicos representativos, o número do grupo está relacionado com a quantidade de elétrons na camada de valência. Assim, com base na distribuição eletrônica de determinado elemento químico, é possível localizá-lo na tabela periódica, ou seja, determinar a sua posição na tabela periódica, a gente sabendo o seu grupo e o seu período. Vamos então voltar aqui para o nosso livro. Vamos então voltar para o nosso livro na página 62. Vamos observar alguns exemplos aqui. Então, com a camada de valência, eu consigo, né, detectar aonde está localizado o meu elemento químico na tabela periódica. Então, vamos pegar o carbono aqui, né, o cálcio, desculpa. Pegar o cálcio, que é o elemento químico aqui dele, né, ele tem 20 número atômico dele. A gente distribui, depois a gente divide, depois da distribuição eletrônica, a gente divide por camada. Aí K tem 2 elétrons, L8, M8, N2. Aí o que a gente faz? A gente sabe que esse elemento químico ele possui a distribuição dos elétrons está dada em 4 camadas. Então, ele possui 2 elétrons na camada de valência, ou seja, aqui na última camada. Então, eu já sei que se ele tem 4 camadas, ele está no 4º período. E que se ele tem 2 elétrons na camada de valência, ele está no grupo 2, que é o grupo dos alcalinos terrosos. No outro exemplo aqui eu tenho o bromo. A gente faz a distribuição eletrônica do bromo no seu estado fundamental, que tem 35 elétrons. Fiz a distribuição, dividi essa distribuição por camada. Eu já sei que na última camada, que é a camada N, eu tenho 7 elétrons, que é a camada de valência. Então, nessa camada de valência, eu sei que eu tenho 7 elétrons. Então, eu sei que esse elemento químico, o bromo, ele é distribuído em 4 camadas, Kl, M, N.
Então, eu já sei que ele está no quarto período. E se ele tem 7 elétrons na sua camada de valência, eu já sei que ele está no grupo 17, né? Grupo 17 ou grupo 7, que é o grupo dos halogênios. Ok, meus queridos? Então, essa foi a nossa aula de hoje. E aí, outra coisa que nós temos que salientar. Vamos fazer essa atividade aqui da página 62. E só para a gente finalizar. A tabela periódica, né, atual é essa. Aqui na tabela periódica eu tenho os metais, que são esses elementos que estão em azul. Eu tenho esses amarelinhos em amarelo, que são os não metais. Os verdes são os gases nobres. E esse branco aqui é o hidrogênio. Então, os metais, eles correspondem à maioria dos elementos químicos, apresentam características como condutibilidade, né, térmica, ou seja, eles são excelentes condutores de eletricidade, eles têm brilho característico, eles apresentam ductibilidade, ou seja, eles têm a capacidade de se reduzir a fios, maleabilidade, ou seja, eles são capazes de ser transformados em lâmina. Os elementos não metais, eles são, no geral, que formam substâncias simples, de aparência opaca, sendo maus condutores de calor e de eletricidade. Já os gases nobres, eles recebem esse nome porque eles são gases que são isolados na natureza, ou seja, eles são gases que dificilmente eles reagem, né, com outros tipos de átomos, e por isso que eles são chamados assim, gases nobres, porque eles não se misturam com outros átomos, né? Eles não fazem reação com outros tipos de gases. E o hidrogênio, que é esse que está aqui, né, o único que está aqui, ele é um elemento químico com característica totalmente diferente de todos os elementos químicos da tabela periódica, né? Por isso ele é classificado de uma maneira separada na tabela periódica, por ele possuir apenas, né, um elétron na sua camada de valência e por possuir apenas estar na camada K, certo? Então, aqui, quando você vê essa simbologia na sua tabela periódica, você já sabe. Bem aqui à sua esquerda, você tem o estado em que aquele elemento químico ele pode estar em estado sólido, líquido e gasoso encontrado na natureza. Aqui em cima, você tem a massa atômica do elemento químico. Aqui no meio, você tem um símbolo, que é a letra do elemento químico. Aqui embaixo você tem o número atômico, mais embaixo aqui você tem o nome, né, por extenso do elemento químico. Aqui você vai ter características gerais desse elemento químico, se ele é artificial, se ele é radioativo e assim sucessivamente. E aqui na lateral você tem a distribuição eletrônica desse elemento químico feita através das camadas da eletrosfera. Ok, meus queridos? Então, é isso. No livro didático, faço o exercício da página 62. Aí, dando continuidade, você vai fazer o exercício da página 64, 65, que é essa página aqui, e vai finalizar o livro didático na página 66, aqui na questão 14 da página 66 do seu livro didático. Vai fazer o zoom da página 67, que é essa página aqui. Finalizou, você vai passar para o seu livro de atividade. Lá no seu livro de atividade do aluno, você vai fazer somente a página 28, que é a última página do livro de atividade. Ok, meus queridos? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Então, boa tarefa. E finalizamos aqui o nosso livro didático.